Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Nós estamos aqui nesta noite trazendo de novo um assunto. Eu já falei sobre esse assunto há algum tempo, já ainda neste 2020, que é o caráter psicoterapêutico da oração. E nesta noite, de modo particular, nós estaremos compartilhando este vídeo com a Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera. Nós estamos agora no Facebook da igreja, mas houve um probleminha de áudio e eu estou fazendo diretamente aqui pelo meu Facebook, pela minha página, e os irmãos de lá estarão participando dessa live via meu Facebook. Então, será desse modo. Mandamos aqui um abraço ao reverendo Marcelo de Silos, pastor da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, e a todos os membros daquela igreja. O assunto é, pois, o caráter psicoterapêutico da oração. O tema sugere que a oração, ela produz cura. Terapia é uma palavra que pode ser traduzida por cura. E a psique, a palavra que faz o radical, faz a raiz dessa psicoterapia, a nossa psique é a nossa alma, a parte imaterial, nosso espírito. E quando a nossa alma está bem, quando a nossa alma está curada, quando a nossa alma está saudável, tudo vai muito bem, não é? Tudo vai muito bem. E o que se deseja nesta oportunidade entender a oração como elemento que promove essa cura, não é? Eu tenho aqui três ramos, três áreas em que veremos essa cura pela oração: a súplica, a confissão de pecados e a intercessão. E eu começo, meu querido irmão, minha querida irmã, trazendo aqui uma palavra de Charles Spurgeon, no livro Oração Eficaz. Ele diz assim: quando sinto que estou na presença de Deus e tomo o meu devido lugar ali, a próxima coisa que faço é reconhecer que não tenho direito algum àquilo que estou buscando e não posso recebê-lo exceto como um dom da graça. Devo reconhecer também que Deus limita o canal através do qual me concede misericórdia. Ele o fará por meio do seu amado Filho. Deus exige que pleiteemos com Ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isto mostrará que valorizamos a bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Então, Spurgeon, grande pregador do passado e pessoa que tinha uma intimidade com Deus, ele chegava a dizer que nada nos ensina melhor quão precioso é o Criador do que a percepção da futilidade de tudo o que nos cerca. Então, nós como seres humanos, nós devemos considerar que nós não temos todo o controle que gostaríamos de ter sobre a nossa própria vida, sobre a nossa existência, sobre as coisas que nos cercam. Nós temos certo controle, e esse controle é uma prerrogativa que o próprio Deus nos concedeu. Lá no início, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, o Senhor diz assim: que faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Esse domínio, esse controle, é um atributo, é uma qualidade oriunda do próprio Deus. Ela vem de Deus para nós. Deus nos dá essa condição de dominar as coisas. Entretanto, nós não dominamos todas as coisas. Nós não temos controle sobre tudo. E por essa razão, pelo fato de não termos controle sobre tudo,
é que nós precisamos constantemente ter a companhia divina nas nossas lidas, nos nossos projetos, naquilo que desejamos realizar, porque quando fazemos isso, nós temos condições de ter o Senhor ao nosso lado. Pois bem, a primeira das coisas que precisamos entender é que a oração, ela produz cura para nós, ela produz saúde mental. E uma das coisas de que necessitamos é essa saúde mental. E para alcançá-la é preciso que nós supliquemos a Deus os seus favores, que nós peçamos a Deus os seus favores. Talvez você diga assim, mas Deus não é soberano, Ele não conhece todas as coisas, Ele não sabe perfeitamente o que nós temos necessidade, aquilo de que nós temos necessidade. Por que Deus já não nos dá todas as coisas? Deus, Ele deixa à nossa disposição o universo, todas as coisas que nós podemos conquistar leal e honestamente. Deus nos oferece isso. Agora, há algumas coisas, para que nós as conquistemos, nós precisamos do auxílio. Vamos pensar em coisas muito simples, muito do nosso dia a dia. Tem algumas coisas que nós já sabemos fazer e há outras que nós não sabemos fazer, não é? Há pessoas que fazem uma comida deliciosa, têm essa habilidade, há outras pessoas que não sabem fazer uma refeição. Essas que não sabem fazer uma refeição, ou compram pronta essa refeição, ou pedem a alguém que faça. Não é? Eu não sei construir uma casa, mas há quem saiba construir. E eu, quando quero construir uma casa, eu preciso de alguém que faça isso por mim, ainda que eu vá despender recursos para pagar aquela pessoa. Da mesma sorte, diante de Deus, há coisas que Ele já nos instrumentalizou, há coisas que Ele já nos preparou para essas coisas obtermos. Nós já temos como chegar àquilo que queremos e fazemos isso expondo diante de Deus a nossa súplica. Diante dele nós colocamos aquilo de que nós temos necessidade para que ele, Deus, nos atenda de modo a contento, de modo a resolver a nossa situação. Então a súplica, ela é muito importante. A súplica, ela deve ser acompanhada de um labor, ela deve ser acompanhada de um trabalho nosso. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez eu estava, ao final do culto, cumprimentando as pessoas da igreja e passou uma pessoa jovem e disse assim: pastor, ora por mim porque eu estarei na semana tal me submetendo a uma avaliação, uma prova. E eu perguntei a essa pessoa: você já estudou? Você já procurou conhecimento para fazer uma boa prova? Se assim ou seja, se você já tem esse labor, já procurou este conhecimento, então eu vou orar para você, ou por você. A oração, no quesito súplica, deve ser acompanhada dos nossos esforços para que nós obtenhamos aquilo que necessitamos a partir do que nós fazemos também. E Deus nos ajudará naquilo que nós tivermos dificuldade. Então, primeira coisa que nós estamos a abordar nesta noite é a questão da súplica. Nós precisamos suplicar a Deus aquilo de que nós temos necessidade. O outro aspecto curativo da oração, que promove cura à nossa alma, é a confissão de pecados. A confissão de pecados, ela é muito importante para nós, como diz João Calvino nas Institutas, no volume 3º, na página 324 daquele livro. Ele diz assim: afinal, o começo e mesmo a do correto orar é o pedido de perdão, associado com humilde e sincera confissão de pecados, ou confissão de culpa. Calvino coloca diante de Deus
a necessidade, coloca diante de nós, evidentemente, a necessidade que todos nós temos de confessar a Deus os nossos pecados, porque nós pecamos de toda ordem, de toda sorte é o nosso pecado, por pensamentos, por palavras, por ações. Nós precisamos ter essa consciência de que nós temos pecado contra Deus. John MacArthur Jr., no livro Sociedade Sem Pecado, lá na página 145 da sua obra, ele diz: devemos ver o pecado como um inimigo declarado e nos comprometermos a bani-lo onde quer que esteja, em qualquer ocasião que levante sua cabeça. Nós não podemos ser alguém que conforme ou se conforme com o pecado, alguém que assuma a forma do pecado sem lutar contra ele, alguém que não se preocupe em desagradar a Deus com seu pecado. O pecado deve ser visto sempre como algo desagradável, algo que precisa ser vencido e contra o qual nós precisamos lutar constantemente. Então, nessa palavra de John MacArthur Jr., ele diz: devemos ver o pecado como um inimigo declarado. Mais à frente, na mesma obra, ele vai dizer assim: ninguém que esteja em Cristo consegue mortificar o pecado. Ninguém que não esteja em Cristo e no Espírito consegue mortificar o pecado. Ou seja, essa luta contra o pecado não é uma luta que nós façamos sem o auxílio divino, sem o auxílio de Deus. É com o auxílio do próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, que nós podemos lutar e conseguir vencer na nossa luta contra o pecado. Mas é necessário que nós estejamos em Cristo, estejamos vivendo isso a partir do que nos ajuda o seu próprio Espírito Santo. Então, lutar contra o pecado é um dever nosso diário, é um dever nosso em todos os momentos. E nós precisamos reconhecer o pecado nos toma de assalto, não é? Ele faz parte da constituição humana. E essa natureza pecaminosa é uma natureza pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós começássemos a ter o nascimento de uma nova natureza, uma natureza que primasse por não pecar, por não ofender ao Senhor com o nosso pecado. E assim, essa natureza, ela deve ser crescente, ela deve crescer todos os dias à medida que nós nos aproximamos do ideal de Deus para cada um de nós. E de que modo nós fazemos? Nós fazemos através da confissão de pecados ao nosso Deus. E essa confissão promove cura. Quantas vezes uma pessoa está inquieta porque errou, porque pecou, e ela confessa, ela informa a Deus o seu pecado e ela se sente aliviada. Eu confessei a Deus os meus pecados. É o que diz o Salmo 32, não é? Eu vou ler aqui o Salmo 32, o verso 5 especialmente, nos diz a respeito disso que eu estou dizendo ao irmão nesta hora. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu estou lendo desde o primeiro versículo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Confessar o pecado a Deus, confessar os pecados a Deus,
é elemento de cura, é terapia para cada um de nós. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É importante lembrar aqui um aspecto da confissão, que nós pensamos na confissão que é feita a Deus, que é uma confissão importante e é a principal, mas há casos em que nós precisamos confessar também àqueles contra os quais nós pecamos, porque todo pecado é um pecado contra Deus, e nem todo pecado é um pecado contra o próximo. Nós podemos pecar ferindo um animal, nós podemos pecar contra nós mesmos, nós podemos pecar contra o próximo. Então, quando pecamos contra o próximo, nós precisamos, além da confissão a Deus, nós precisamos confessar esse pecado ao próximo também e pedir perdão a esse próximo, além de pedir perdão a Deus. Quantas vezes a pessoa vai à igreja e apresenta lá, no momento da oração de contrição, um pedido de perdão de modo geral, de modo amplo, mas esquece de especificar aquela situação particular e ir ao irmão no momento próprio, na hora acertada, e resolver a questão com ele, resolver a questão com o irmão. Então é preciso confessar os pecados a Deus e também ao irmão, ao próximo. Esse é o segundo elemento que traz cura, a confissão de pecados. Falamos no início da súplica, falamos agora da confissão de pecados. Vamos para o terceiro elemento fundamental nessa terapia, nessa cura da alma. E vamos abordar agora a psicoterapia da intercessão. É de fundamental importância que intercedamos uns pelos outros, que oremos uns pelos outros, que exerçamos o chamado sacerdócio universal dos crentes. O trabalho da intercessão, dentre as atribuições do sacerdote, desses homens de Deus, né, profeta, sacerdote, o sacerdote era aquele que tinha por atribuição principal a intercessão. Ele falava com Deus, pedindo a Deus perdão pelo seu povo, pedindo perdão por aquelas pessoas que tinham cometido algum pecado contra o Senhor. Este era o ofício principal do sacerdote. E lembrando, contrapondo aqui o ofício do sacerdote com o do profeta, o do profeta é aquele que trazia a palavra de Deus ao homem, ao ser humano. Ele era a voz de Deus, ele é chamado de boca de Deus. Esse é o profeta. O sacerdote é aquele que levava a voz do ser humano a Deus em oração. Ele era credenciado por Deus, ele era ungido por Deus para apresentar a Deus os pecados do povo, e ele fazia isso uma vez ao ano, entrava no santo lugar, no lugar mais oculto do santuário, e ali no Santo dos Santos ele apresentava diante de Deus o pecado de todo o povo. Veja você, um ser humano intercedendo em favor dos outros seres humanos. Por exemplo, a questão da oração que é feita de modo intercessório, o ministro religioso, ele tem como atribuição orar em favor das pessoas. Mas quem perdoa as pessoas não é o ministro presbiteriano, por exemplo, já que nós estamos falando aqui como ministros presbiterianos. Quem perdoa não é o ministro, não é ele que confere o perdão. O perdão é conferido por Deus. Ele solicita, ele pede a Deus em favor do povo, pede bênçãos para o povo, mas é necessário que aquela oração específica de confissão de pecados e pedido de perdão seja feita diretamente da pessoa para com Deus. Apesar, e foi o que falamos ainda há pouco, no segundo elemento, que é a questão da oração que pede perdão dos perdões, né? O perdão dos pecados, essa oração é feita individualmente.
Agora estamos falando da intercessão. É aquela oração que eu faço em favor de alguém. Senhor, abençoe a vida de alguém. Senhor, cure fulano, beltrano. Senhor, dá emprego. Senhor, alimenta alguém com a força do teu Santo Espírito. Esta intercessão, ela é necessária. A reforma oriunda de um movimento protagonizado por um monge chamado Martim Lutero, a reforma protestante trouxe para nós, dentre os seus ensinos, o chamado sacerdócio universal dos crentes. O que é que significa esse sacerdócio universal dos crentes? Agora, nesse novo entendimento, não somente o ministro, na época o padre, poderia fazer a intercessão junto a Deus pelos fiéis ou pela igreja, ou no Antigo Testamento, o sacerdote. Não somente ele. Agora, todos os crentes, todos nós podemos diretamente, diante de Deus, fazer a nossa intercessão. Senhor, eu intercedo por mim mesmo, eu intercedo pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga, pela minha igreja. A oração intercessória. E muito pode, diz a palavra de Deus lá em Tiago, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero trazer aqui uma palavra de Douglas Kelly, no livro Se Deus Já Sabe, Por Que Orar? Ele diz assim: na cruz, o vemos, está falando de Cristo, né? Não somente de joelhos, mas literalmente colocando na brecha com seu corpo para receber em si a ira de Deus que, de outra maneira, nos deveria destruir. Aqui vemos alguém realmente maior do que Moisés, não somente intercedendo junto a Deus pelos outros, mas levando sobre si a ira divina, recebendo todo o seu castigo. E essa expressão, colocando o dedo na brecha, o que significa isso? O colocando, no caso de Jesus, né, o próprio corpo na brecha. Douglas Kelly conta a história em que, em seu livro, um livro de um menino holandês, que salvou a nação colocando seu dedo num buraquinho que havia no dique. O que é o dique? Uma muralha construída para separar o Mar do Norte dos campos e da cidade onde ele vivia. O garoto ficou com o dedo naquele buraco até vir o pessoal especializado e evitar que houvesse uma inundação. Você imagina a cena, não é? Um lugar em que há uma represa d'água e há um furo, esse furo, né, a água ela encontrou o menor orifício possível, ela vai passar. E esse garoto colocou o dedo dele naquela brecha, naquele buraquinho. E Douglas Kelly, no livro Se Deus Já Sabe Por Que Orar, lá na página 129, ele conta essa história e menciona que esse garoto, ele foi alguém que se colocou como defensor da sua própria cidade. Ele não permitiu, com o seu ato, que houvesse uma inundação na cidade. Agora, traz essa imagem para aquele que, de braços abertos, na cruz, recebeu a punição, recebeu a pena em nosso lugar. Faz esta associação neste momento. Cristo na cruz, ele intercedeu não com uma oração específica, ele intercedeu com a vida dele. Ele recebeu a pena no nosso lugar. Eu quero lembrar que no nosso direito brasileiro, você não pode pensar numa pessoa sendo punida 2 vezes pelo mesmo crime. Cada crime é aquele caráter único, da unicidade da pena, ou seja, para cada crime, uma pena específica. Se Cristo pagou a pena que era dirigida a mim,
já está paga, eu não precisa haver um outro pagamento, ele se colocou no lugar, ele recebeu essa pena no meu lugar. Então, você quer um caráter mais intercessório, mais vicário do que este que Cristo fez na cruz? Quando eu intercedo, eu ajo de modo semelhante a este de Cristo, semelhante, mas muito longe nos efeitos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele, ele morreu. A pena a que ele foi sujeito foi a de morte. Ele morreu por mim e por ti. E essa morte dele, que é chamada de vicária, porque a dele substituiu a minha, a dele satisfez aquilo que Deus desejava dos seres humanos. Toda vez que eu intercedo por alguém, eu estou a trabalhar de modo próximo, parecido àquilo que Cristo quer de cada um de nós. Esse caráter intercessório da oração traz cura. Então, eu quero trazer aqui uma recordação. Como é que eu quero relembrar na sua mente esse estudo? Eu vou usar o método da recordação. De que é que estou a falar nesta noite? Que a oração é terapêutico, produz cura. A oração produz cura. Não é? E eu me lembro de alguns cânticos da infância que falam sobre a oração. Um deles fala de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é? Tem um cântico que diz: de manhã eu faço oração, meio-dia e à noite também. É por isso que minha vida de oração me faz muito bem. Se você não reparar minha voz de taquara rachada, olha esse cântico assim: de manhã eu faço oração, meio-dia e à noite também. É por isso que minha vida de oração me faz muito bem. Pois bem, esta oração que é feita 3 vezes ao dia, como fazia Daniel, é um modelo, né? Uma prática de oração extremamente benéfica. Fazer oração várias vezes ao dia, e esse hábito de orar 3 vezes ao dia, sem dúvida, é fantástico para cada um de nós. Pois bem, então eu estou a recordar o que falei nesta noite. A oração, ela produz em 3 aspectos. Produz cura quando eu suplico. Há um hino, toda vez que eu me lembro desse hino, eu me lembro do meu irmão mais velho. Ele já é falecido, ele faleceu em 29 de abril de 2003. Foi sepultado no dia 30 de abril de 2003. Ele se chamava Silvestre Avelino Borges. O Silvestre gostava muito de um hino que diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, espera nele. E este cântico, que muitas vezes foi entoado, sem dúvida me faz muito lembrar do meu irmão. Ora, a súplica. O primeiro elemento que vimos aqui nesta noite é o elemento da súplica. Suplique, fale com Deus, peça a Ele. Não é? Tem um outro hino muito cantado pelos corais, que diz: se teu coração sente solidão, faze uma oração a Jesus. Não é? Ore, apresenta a Deus o seu pedido, fale com Ele. Ele pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus, Ele pode todas as coisas. Se Ele não te der, é porque Ele não quer dar, não é oportuno, não é a hora ainda, não vai te fazer bem aquilo que você está pedindo, mas peça, apresente a dele a sua súplica, ok? Esse foi o primeiro elemento. Segundo elemento, a confissão de pecados. Eu preciso confessar os meus pecados a Deus
e dizer: Senhor, eu estou lutando e vou lutar até o último dia de vida para vencer os meus pecados. Mas o Senhor sabe que eu continuarei sendo um pecador. Senhor, purifica-me do meu pecado, habilita-me para uma vida nova diante do Senhor. Confissão de pecados. E, por último, o caráter intercessório da oração. Quem ora deve interceder por si próprio e pelas pessoas que estão ao seu redor, por todas as pessoas que conheça e por aquelas que não conhece também. Você quer ver? Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, interceder por elas. A Bíblia manda isso. A Bíblia diz para o crente: ore por aqueles que estão investidos de autoridades, porque a autoridade que eles têm é a autoridade dada por Deus. Eu não estou dizendo que Deus elegeu fulano, beltrano, ciclano. Eu estou dizendo que a autoridade, quem tem autoridade e pode conferir, é Deus. E se Deus deu autoridade a A, B ou C, permite que alguém esteja no governo, esteja no comando, este comando, para que as coisas funcionem, quem assim colocou, quem assim arquitetou, engendrou, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então nós precisamos orar em favor daqueles que estão investidos de autoridade, para que eles promovam vida tranquila na terra. Eles foram eleitos e foram colocados ali para o bem. Eles devem promover o bem de todos, indistintamente. O governo é para todos, não somente para os cristãos ou outra pessoa de outra religião, é para todos, indistintamente. E assim nós devemos constantemente interceder por aquele que está investido de autoridade. Eu desejo que nesta noite, meu prezado irmão, minha querida irmã, você que acompanhou esta live, você que entrou aí na nossa página, você que é membro de outra igreja, ou os irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Primavera, em cuja página eu comecei essa live, estou a terminar aqui na minha página, em face de alguns probleminhas técnicos que nós estamos enfrentando. Eu envio aqui um abraço virtual apertado ao pastor reverendo Marcelo Decilos e a toda aquela igreja de Jardim Primavera e também a todos os demais irmãos e irmãs que nos veem e ouvem nesta hora. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe e que Deus o faça ter essa prática diária da oração. Que você possa, então, tendo essa prática diária, você possa ter a sua vida muito bem guiada por Deus e que você possa ser uma pessoa saudável, que você encontre saúde pela oração. Que assim Deus o ajude e abençoe. Amém.